Folha TV, apoio Plainge. Há casais que, apesar de querer muito, não podem ter filhos. Uma das alternativas é a adoção. Um processo que pode ser bastante demorado e também desgastante. Mas quem passou pela experiência garante, vale muito a pena. Veja só essa história. Christian e Luciana estão casados há 15 anos. No início, ela tentou engravidar, chegou a fazer tratamento, não funcionou. Foi aí que o casal passou a pensar na adoção. Faziam uns 10 anos que nós estávamos casados, já havíamos tentado engravidar naturalmente, fiz tratamentos para engravidar e realmente esgotamos as possibilidades. A ideia veio em 2006. No ano seguinte, o casal estava na fila da adoção. Gosto sempre de contar uma pequena história que vai direcionar a adoção tardia nas nossas vidas, que uma amiga, conversando comigo um dia, ela prestava um serviço social num lar e ela ouviu a história de um menino de 5 anos de idade, que esse menino, ele pediu para a mãe social, na época do Natal, que ele gostaria de receber de presente do Papai Noel um pai e uma mãe. E isso mexeu muito comigo, né? E esse menino, ele foi adotado, orou, pediu para Deus e Deus então fez com que uma família chegasse a ele naquele Natal realmente. Diferente da maioria, desde o começo, eles não pensavam num recém-nascido. Nos planos iniciais estava um menino de 2 a 4 anos. Foram 3 anos de espera. Foi muito impactante a conversa com eles, né? Porque quando a gente vai ao lar para conhecer as crianças, né? Eles não apresentam diretamente, essas são as crianças que vocês pretendem adotar, que vocês viram no cadastro. Não, eles apresentam um lar como um todo. E nessa da gente estar conversando, daí eles vieram conversar com a gente. Então você deu para perceber, sabe? Assim, você sente mesmo, né? Sentimos, são esses mesmo. Do dia que nós conhecemos as crianças, ao dia que nós recebemos a guarda provisória deles, que eles foram morar na nossa casa, foram 20 dias. Mas o processo em si foi demorado. Foram 3 anos apenas com a guarda provisória. A definitiva, junto com o nome do casal nas certidões de nascimento, saiu recentemente. Sem dúvida, realmente não é um processo rápido, mas é um processo que é necessário ser feito. Porque a partir do momento que nós fazemos da forma correta esse processo, fazemos do jeito que tem que ser feito, a segurança que essa criança ficará nessa família, essa criança não será tirada dessa família, é muito grande. No caso da adoção tardia, tanto para as crianças quanto para os pais, é uma nova história que começa e não dá para apagar o passado. Realmente, inclusive uma vez uma conhecida minha falou assim, olha, quando você for adotar, pensa em não pegar uma criança muito grande não, por causa do histórico da criança. E eu fiquei chocada, né, com o comentário dela, achei tão desnecessário. E eu vejo assim, nós não podemos anular a história da criança, né, dessa pessoa que está vindo morar com você. Então, para que você adote uma criança maior e seja tudo tranquilo, você tem que aceitar que ela tem esse passado. Christian e Luciana têm certeza de que fizeram a escolha certa. Para eles, agora a família está completa. O menino hoje tem 9 anos e a menina 7. A recepção ela começou do momento que dissemos, vamos adotar, né? Então a família, a grande família, já se preparou para receber uma nova criança, mesmo não sendo com sangue daquela família, mas já se preparou para isso. E receber as 2 crianças foi tão natural como se estivesse recebendo uma só, né? Foi receber um casal de gêmeos, né? Então
em vez de nascer um só, nasceu 2. Vale sim. Nós recomendamos, é gratificante, né? Lógico que ter um bebezinho tem lá, né? Tem a sua riqueza, o seu mérito, né? Um ser engraçadinho, bonitinho, mas a adoção tardia, você pega uma criança e você pode também moldá-la, você vai vendo dia a dia o seu trabalho. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, há mais gente querendo adotar do que o número de disponíveis para adoção hoje no país. São 5.495 crianças e adolescentes à espera de uma família, enquanto há 29.800 pretendentes à adoção. A maioria das cadastradas é de raça parda, depois vem as de raça branca, preta, indígena e amarela. E ainda, 95% das pessoas desejam uma criança de 0 a 5 anos. A preferência normalmente é por recém-nascidos, de cor branca e do sexo feminino. Na comarca de Londrina, há 125 casais na fila da adoção, alguns há 4, 5 anos. Em contrapartida, existem cerca de 20 crianças e adolescentes que fazem parte de um grupo de irmãos à espera de uma família. Há ainda outras 120, 130 crianças e adolescentes nas unidades de acolhimento e que não podem ser adotadas. Elas aguardam tentativas de retorno para os pais ou para os parentes. Só depois que todas essas possibilidades se esgotam é que elas vão realmente para a adoção, o que pode levar anos. Vera já acompanhou muitos casos de adoção. Além da experiência de consultório, é professora de psicologia e atende na clínica da Unifil e na ONG Espaço Escuta. Para ela, antes de tudo, o casal precisa se preparar e ter certeza do que quer. Todo nascimento de uma criança, a criança humana, em função da sua condição de fragilidade, né, de um desenvolvimento neurofisiológico muito precário no nascimento, toda criança que nasce deve ter um espaço reservado para ela. Esse espaço, no caso, né, do sujeito humano, se trata de desejo, né? A criança deve estar fazendo falta para a mãe e para os pais, ela deve ter um buraco, né? A mãe deve ter um buraco no qual essa criança caiba, para ela se disponibilizar para dar todos os atendimentos necessários que um bebê humano precisa e que uma criança precisa e que, sendo o seu período de desenvolvimento muito longo, portanto, ela vai precisar da mãe e do pai por muito tempo. Acostumada a lidar com estigmas e preconceitos, ela lembra: o filho adotado é uma criança como as outras. Dentro da minha experiência de vida profissional, eu não acredito nisso, porque já trabalhei com muitas crianças adotadas. Existe realmente essa fantasia que ele pode ser várias coisas porque ele foi adotado. Ele pode ter problemas na escola, que ele pode ter um problema de agressividade, que ele pode se tornar um homossexual. Enfim, várias fantasias rondam a cabeça dos pais. Por isso é importante, nesse processo de adoção, né, um trabalho com os pais, nesse sentido de tanto de questionar sobre esse desejo, né, de falar um pouco sobre isso, e de apoio pós-adoção, né? Aqui na clínica da Unifil a gente já teve vários casos, né, onde a gente fez esse trabalho de apoio, né, para que essas fantasias se minimizem, ou pelo menos que elas possam dar lugar, né, a uma expectativa de como vai ser essa criança, né? Os pais sempre têm uma expectativa de como vai ser o meu filho e sempre procurar trabalhar no sentido dessas suas expectativas, né, do bem, digamos, né? Mas não se ocupar dessas fantasias. A criança adotiva não é uma criança diferente, ela é uma criança. Como a criança, o adolescente e depois o adulto vai lidar com o fato de ser adotado, depende de cada um. No entanto, a psicóloga defende que a verdade seja dita ainda na infância. Muitas crianças adotivas podem perguntar, né, eu vim da sua barriga? Provavelmente, quando a criança faz a pergunta, por onde nascem os bebês, eu vim da sua barriga, ela já sabe uma parte da verdade. Porque os adultos, muito dificilmente, não se conversou sobre essa criança, é quase impossível isso, sobre
fato dela ser adotada. Uma tia, um vizinho, um parente, ou já recebeu algum tipo, né, inclusive de mal-estar em relação àquilo que as pessoas falam, mas essa dúvida em criança normal também existe. Eu vim da barriga da minha mãe, não vim, eu sou adotado ou não sou adotado. Mas vai ter um momento em que a mãe, onde a criança já amadurece, entre 3 e 5 anos é o período onde surgem essas perguntas, né? Então é um período que, levando em conta muito mais a sensibilidade da criança do que o imperativo de que você tem que contar a verdade para o seu filho, né? Levando em conta, então, toda essa questão da sensibilidade da mãe e da criança, a mãe vai achar um momento certo para falar isso, né? Mas espere perguntas, porque quando ela pergunta, ela já está se preparando para a resposta, porque a criança tem uma capacidade de perceber a realidade muito grande, a capacidade que ela tem de perceber os desejos da mãe, os anseios da mãe. Então, aguarde um momento, neste período aí das perguntas, vai ser o momento da resposta.